Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio aqui no seu canal Geo e Contextos. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e também compartilhar. Roda a vinheta. No estudo da litosfera, no quesito agentes de transformação do relevo, nós vamos dividir esses agentes em dois grandes grupos. O primeiro são os agentes endógenos ou internos, aqueles considerados construtores do relevo. E os segundos agentes são os agentes externos ou exógenos, os chamados agentes transformadores do relevo. Os agentes de transformação internos ou endógenos são o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Quando falamos no tectonismo de placas, estamos referindo ao processo de separação dos blocos continentais, ou seja, um processo no qual a litosfera, devido aos movimentos do magma pastoso que se encontra lá na astenosfera, rompe-se, formando então blocos separados, que nós chamamos então de placas tectônicas. E o movimento das placas tectônicas vai conferindo as características do relevo do nosso planeta. A teoria da tectônica de placas baseia-se na divisão da litosfera em 20 placas semirrígidas. E essa divisão ela só existiu devido às atividades do magma pastoso que se encontra lá na astenosfera, que, devido às diferenças de pressão e temperatura, forçou a litosfera, provocando rompimento nas regiões com maior fragilidade. Os limites convergentes acontecem quando há o encontro das placas tectônicas, ou seja, é chamado de limite destrutivo, pois uma das placas tectônicas, a mais densa, mergulha sobre a outra, indo para o manto e, portanto, se liquefazendo. Um bom exemplo disso é o que acontece no encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, formando então a Cordilheira dos Andes. Também é nesse limite a ocorrência comum de terremotos, vulcanismos e, claro, dos dobramentos de superfície. Nos limites divergentes, acontece quando as placas se separam. É chamado de limite construtivo, pois o magma aflora para a superfície, renovando assim o assoalho oceânico na borda dessa placa. Durante a separação, formam-se os chamados rifts, que abrem espaço para a penetração da água dos oceanos e para o surgimento de novas rochas no assoalho oceânico. Nos limites transcorrentes, acontece o movimento horizontal das placas uma em relação à outra. É chamado de limite conservativo porque as distâncias entre as placas se conservam, embora ainda haja alterações drásticas no relevo da superfície. Um exemplo desse tipo de limite de placa é a falha de San Andreas, que fica no oeste dos Estados Unidos. O tectonismo é responsável pelos movimentos da epirogênese e da orogênese. Ambos movimentos são responsáveis para a criação de relevos montanhosos, sejam cordilheiras ou sejam montanhas no formato de domos. A hiperogênese é uma expressão criada por Gilbert em 1890. A denominação teve como objetivo principal designar o fenômeno geológico que resulta em movimentos tectônicos no sentido vertical. Caso esse movimento seja para cima, recebe o nome de surgimento, e se for para baixo, de subsistência. Orogênese é o conjunto de processos que levam à formação ou rejuvenescimento de montanhas ou cadeias de montanhas, produzido principalmente pelo diastrofismo, ou seja, pela deformação compressiva da litosfera continental. É um movimento que ocorre de forma horizontal e pode ter duas configurações, convergentes ou divergentes. E ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Para aqueles que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreva. Deixe seu comentário,
curta, compartilhe e conecte-se com a geografia. Tchau, tchau, pessoal!